no mesmo texto que foi escolhido como tema deste aniversário. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 5. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Nos diz o seguinte: e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Digamos todos, amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos, voluntariamente abertos, para receber a Tua palavra. É a terra boa, Senhor, a terra preparada para receber a boa semente. Envia-nos a Tua palavra e dá-nos liberdade para expor a palavra e também para receber a palavra. E realiza, Senhor, prodígios, sinais, milagres e maravilhas por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo. O Novo Testamento, meus irmãos, tem 27 livros. E desses 27 livros, o apóstolo Paulo escreveu 14 livros. Aqui, meus queridos irmãos, nesta epístola, nós sabemos pelos registros, no livro de Atos dos Apóstolos, que em certo momento o apóstolo São Paulo permaneceu durante 3 anos na cidade de Éfeso. E embora ele não tenha escrito essa carta enquanto estava em Éfeso, porque ele escreveu esta carta enquanto estava em Roma. Porém, o apóstolo Paulo conhecia muito bem os crentes de Éfeso, o suficiente para falar com eles da maneira como ele fez neste capítulo 2 dessa carta. De acordo com o versículo 1, que é o texto que os irmãos escolheram para esta celebração, ele fala de uma situação relacionada com aqueles irmãos, reportando-se ao tempo em que eles estavam espiritualmente mortos. E eu quero, nesta noite, abordar com os irmãos 3 tipos de morte. 3 tipos de morte. A primeira é a morte espiritual. A segunda é a morte física.
E a terceira é a morte eterna. Vamos começar olhando para o que significa estar espiritualmente morto. E o versículo 2 nos mostra o que é morte espiritual. Os irmãos acompanhem aí pela vossa Bíblia. Versículo 2: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O apóstolo Paulo está dizendo que noutro tempo eles andaram segundo o curso deste mundo. Ele não está dizendo que eles estão andando segundo o curso deste mundo. Ele está se reportando ao passado, o que significa que quando Paulo estava escrevendo para esta igreja de Éfeso, ele estava falando com eles já em um estado de salvação. Eles já eram salvos. Eu acho, irmãos, que podemos usar o que Paulo sabia sobre aqueles crentes daqueles 3 anos que ele viveu entre eles, como um modelo para que nós possamos fazer um autoexame para saber como está o nosso nível de um crente ou de uma pessoa verdadeiramente salva do pecado. O apóstolo está dizendo que eles costumavam viver como o resto do mundo. E talvez uma das perguntas que às vezes nós ouvimos é: e qual o problema de ser uma pessoa normal e viver como todo mundo vive? Ou viver como o mundo vive? A Bíblia, em Tiago capítulo 4, versículo 4, ela fala como vive o mundo. O texto é assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O termo, ou os termos adúltero e adúltera aqui, irmãos, não é o adultério da traição do marido e da mulher. Aqui é adultério espiritual, que assim como o adultério físico, em que há uma traição, e isso quebra a aliança no casamento, o adultério espiritual é também uma traição, mas é a quebra da aliança com o Senhor Jesus Cristo. Quando alguém volta o seu coração, a sua adoração, a sua confiança para outros deuses, ou ídolos, ou práticas mundanas. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: se eles não percebem que a amizade com o mundo são inimigos de Deus. Então, meus amados irmãos, aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo
ele rompe com o mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O apóstolo, ele está perguntando para os crentes de Éfeso se eles não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós não somos tirados do mundo, meus queridos irmãos. Nós permanecemos no mundo, só que nós não falamos como o mundo fala. Nós não comemos tudo que o mundo come. Nós não bebemos tudo que o mundo bebe. Nós não falamos as mesmas palavras que o mundo fala. Aquele que aceitou a Jesus, a sua boca se torna uma boca santificada. Ele não fala os palavrões que o mundo fala. Ele não fala as piadas que o mundo fala. O crente, meus amados irmãos, ele tem que ser aquele que trabalha numa empresa e as pessoas estão tudo dando risada. E quando o crente chega perto, alguém vai falar: bom, vamos parar de falar piada suja, porque o irmão chegou. O crente, ele tem que ser uma pessoa de respeito no ambiente onde ele está. Mesmo que seja um ambiente ímpio, quando o crente chega, ele vai santificar aquele ambiente. Ele vai purificar aquele ambiente. Então, meus amados irmãos, a amizade com o mundo torna o crente inimigo de Deus. Então, se o seu objetivo é desfrutar deste mundo, você não pode ser amigo de Deus. Seja você crente, seja você não crente, todos precisam ser amigos de Deus. Então, aqui está bem claro o que Deus pensa acerca da amizade com o mundo. E nós podemos, diante desta palavra, examinar a nós mesmos. Será que eu faço parte deste mundo que Deus não gosta? Será que eu estou envolvido em atividades que desagradam a Deus? Será que eu estou envolvido com xingamentos, com gritaria, com ira, com ódio, com fumo, com bebidas ou com drogas? A palavra aqui nesse texto é muito clara. A participação nessas coisas do mundo torna a pessoa inimigo de Deus. Glória a Deus. Esta é uma palavra para nós todos, porque o apóstolo escreveu para os crentes em Éfeso. Ele não escreveu para os pagãos, para os idólatras. Ele escreveu para os crentes, para relembrar aos crentes que a amizade com o mundo era inimizade contra Deus. Essa é uma palavra para as crianças. Opa, vocês olharam agora, né? Porque as crianças também não podem xingar. As crianças podem dizer amém? Não pode xingar. É também para os adolescentes, para os jovens, para os
adultos, inclusive para os idosos também. Nós não podemos, irmãos, viver como o resto do mundo vive. Mas todo mundo faz isso. Você quer ser mais santo do que os outros? Às vezes a gente escuta isso, né? O importante, meus amados irmãos, é viver de tal maneira que esteja agradando a Deus. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Amém? Os irmãos acreditam nisso? Amém? Vocês também acreditam? Acreditam? Quando nós agradamos ao Senhor, o Senhor concede aquilo que nós desejamos. Se nós desejamos uma bicicleta, o Senhor concede, agradando ao Senhor. Depois, a hora que chegar em casa, você pergunta para o papai e para a mamãe: será que eu estou agradando ao Senhor? E já pode começar a ficar esperando o presente de Natal. Amém? Aprenderam isso? É. Tem aquele hino que nós cantamos. Desde quando eu era criança, a gente já cantava esse hino. Cuidado, boquinha, no que fala. Ainda canta esse hino, irmãs? Não canta mais? Não canta mais? Cuidado, olhinho no que vê. Então, quando nós agradamos a Deus, o Senhor concede aquilo que nós desejamos. Agora, irmãos, quando nós não agradamos a Deus, nós estamos agradando a... Dá até medo falar, né? Estamos agradando a Satanás. Meu Deus. Porque o nosso texto que nós lemos diz que Satanás é o espírito que opera no coração daquele que se recusa a obedecer a Deus. Então, meus amados irmãos, é melhor fazer a vontade de Deus. Agora, tem aquele que fala: olha, eu estou em cima do muro. Eu não sou contra. Eu gosto da palavra de Deus. Eu gosto da igreja. Eu gosto de cantar, gosto das orações. Mas eu vou deixar mais para diante, para eu entregar a minha vida a Jesus. Então a pessoa fica em cima do muro. Tem uma historiazinha antiga que os pastores antigos contavam, não sei se os pastores hoje ainda contam essa história, que um crente estava em cima do muro e de um lado os anjos estavam falando: desce daí, crente, desce daí, servo de Deus. E do outro lado, Satanás estava sentado no chão, fazendo de conta que não estava vendo nada. E alguém falou: você não vai falar para ele descer do muro do seu lado? E Satanás falou: não, o muro é meu. Não, o muro é meu. Então, meus amados irmãos, o diabo, ele não faz nenhuma exigência. Ele apresenta uma porta ampla, uma porta larga, um caminho largo. Com Satanás é tudo espaçoso. Você pode fazer tudo que tiver vontade. Não tem limite. Tive vontade,
Então faz. Agora, meus amados irmãos, o versículo 3, que diz, aí Paulo, ele já traz a palavra, incluindo ele, dizendo, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isso é maravilhoso porque Paulo, novamente, ele está falando de um passado. Ele está falando, nós também, eu também costumava ser assim. Só que agora, meus amados irmãos, houve, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador, tudo mudou. Porque quando nós aceitamos a Cristo, houve uma transformação. Nós fomos feitos novas criaturas. O nosso coração foi mudado. Aquele coração duro, aquele coração carrancudo, a Bíblia diz que o Senhor, ele fez um transplante. Não é o coração que bate o músculo, mas é o coração que pensa, o coração que age, o coração que deseja. A Bíblia diz que o nosso coração foi trocado. Um coração de pedra por um novo coração. Nós temos um novo coração, irmãos. Só que nós não podemos deixar que esse novo coração também se torne um coração endurecido. Os irmãos já viram gente que faz uma operação bariátrica, aquela que a pessoa é muito gorda, faz uma operação para diminuir o tamanho do estômago. E depois a pessoa começa a comer muito outra vez, começa a comer muito, e o estômago vai crescendo outra vez. Então, daí 2 anos, você encontra aquela pessoa que fez uma operação e emagreceu, você encontra ela está gorda outra vez. Já viram gente assim? Nós não podemos permitir que esse coração, esse novo coração que o Senhor nos deu, novamente, ele se torne um coração de pedra, um coração de raiva, um coração de ira, um coração que não leva desaforo para casa. Amém, irmãos? Vocês entenderam isso? Nós recebemos um novo coração. Nós até cantamos um hino que diz: recebi um novo coração do Pai. Vamos cuidar, irmãos, desse novo coração, para que novamente ele não se torne um coração endurecido. Então, meus amados irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, meus amados irmãos, o primeiro ponto que nós olhamos foi a morte espiritual, que é a separação de Deus, mas que todos podem se livrar dessa morte espiritual, aceitando a Jesus como Salvador. O segundo ponto, irmãos, que eu quero falar com vocês,
é a morte física, que é a separação do corpo e do espírito. Todo ser humano vai passar pela morte física. Não há como evitar isso, irmãos. A morte física está destinada a todos os seres humanos. Não importa o quanto a pessoa tente fugir da morte, porque quando chegar a sua hora, ela terá que ir. Não importa quantos exercícios ou treinos a pessoa faça em uma academia, não importa quantos suplementos, vitaminas ou remédio ela tome, não importa quantos exames ela faça, não tem aquelas pessoas que vivem caçando doença, não tem, já viu? Vive caçando doença. Deixa eu fazer um exame do coração para ver se eu estou com doença no coração. Deixa eu fazer. É claro que nós temos que fazer exames de rotina, mas nós não precisamos ficar fissurados caçando doença. Deixa eu caçar. Eu estou com uma dor aqui no meu joelho. Deixa eu ver se eu estou com algum problema no meu joelho. Então, meus amados irmãos, não importa que tipo de exames, de check-ups, de vitaminas, de treinos, quando for a hora de ir, a hora vai chegar e ponto final. E a Bíblia diz no Salmo 139, versículo 16, que os nossos dias foram determinados por Deus. Para cada um de nós, Deus já determinou X dias. E sabe quando Deus determinou esses dias? Quando você estava sendo formada ou formado no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, Deus já determinou fulano de tal, tantos dias. Fulana de tal, tantos dias. Fulano de tal, tantos dias. Agora, há pessoas que morrem no tempo, há pessoas que morrem antes do tempo e há pessoas que morrem depois do tempo. Se vocês quiserem olhar para alguém que já devia ter morrido, olhem para mim. Eu já devia ter morrido há muito tempo, mas o Senhor prolongou os meus dias de vida, pelo menos 2 vezes que eu sei, fora as outras que eu não sei. A primeira vez que o Senhor prolongou os meus dias de vida, eu ainda não tinha 40 anos. E eu estava com a minha mãe, participando de um culto. Era uma igreja um pouquinho menor do que esta. E essa igreja não tinha quase ninguém. E eu fui com a minha mãe nessa igreja e me assentei assim na frente. E o pastor que estava pregando falou: eu tenho uma palavra de Deus para o irmão. Eu, na hora, sinceramente, já pensei, esse pastor está querendo uma oferta. E ele falou para mim: Deus manda dizer para você que Ele está muito contente com os cuidados que você tem com a serva dele. Falando com relação à minha mãe. Isso foi num culto, irmãos, de sexta-feira. No sábado, eu peguei um carro que eu tinha, era um carro 0 quilômetro. Eu peguei esse carro e fui para a igreja em Campinas, que eu morava a 20 quilômetros de Campinas. E na volta, irmãos, eu capotei esse carro, que o carro deu perda total. Quando terminou aquele capotamento, eu me lembrei da palavra do pastor. Porque está escrito: honra
teu pai e tua mãe, para que te vá bem em tudo que você fizer, tenha sucesso, dê certo, e os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, apesar de ter um número certo de dias de vida, o Senhor prolongou os meus dias de vida, porque a hora que terminou o acidente, eu ainda estava dentro do carro, o carro virado de pneu para cima. Na hora, eu lembrei da palavra que o pastor tinha me falado no dia anterior. Houve um outro episódio também, em que eu senti que era o tempo da minha partida. E eu falei para minha esposa, o Senhor Jesus vai me levar. E ela me falou, não, você não pode ir agora não. O nosso filho é pequeno, como é que eu vou criar essa criança sozinha? Fala com ele. Porque, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus nada faz sem que antes Ele revele aos seus servos, os profetas. Nós precisamos ficar antenados para ouvir o que Deus fala, tanto para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, como também para ouvir aquela voz que o Espírito comunica com o nosso espírito. Nós não podemos ser pessoas desatentas. Nós precisamos ser pessoas antenadas para estar em comunicação com o Espírito Santo. E desta feita, irmãos, eu busquei o Senhor, e o Senhor novamente prolongou os meus dias de vida. Eu creio que de lá para cá, Ele já tem prolongado outras vezes. Porém, essas duas, eu tenho absoluta certeza de que os meus dias que haviam sido determinados, eles foram prolongados. Agora, a Bíblia também diz que o justo é levado antes do tempo determinado para ele morrer. Ele é levado antes do mal. E ninguém observa isso, ninguém atenta para isso. Então, meus amados irmãos, o Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, não importa o quanto você tente permanecer jovens, porque há pessoas que tentam permanecer jovens e não tem nenhum problema com a roupa que veste, com o cabelo, não tem nenhum problema. Pintar o cabelo para parecer mais jovem, às vezes eu até tenho vontade assim de pintar o meu cabelo para ver se eu fico com a aparência de mais novo. Porque eu tenho visto uns que pintam o cabelo e ficam com a aparência de mais jovem, não fica, irmãs? Vocês apoiam? Não? Vocês não pintam também, não? Ah, pinta, né? Eu acho que se eu desse uma pintadinha no cabelo, eu ficava assim um pouquinho mais novo. Porque eu já tenho 71 anos. Glória a Deus. Amém. Eu estou uma pintadinha, hein? Eu já tenho 71 anos, irmãos. O Senhor é maravilhoso. Então, irmãos, a morte física não respeita a idade, não respeita a cor, não respeita status,
se a pessoa é rica ou é pobre, é estudada ou não estudada. A morte física é uma realidade para todos. A Bíblia diz, e são tantas vezes na Bíblia, que a morte física é relacionada, meus amados irmãos, do Gênesis ao Apocalipse, que se refere a pessoas santas, a pessoas ímpias, a pessoas que creem em Deus e obedecem a palavra de Deus, que é a Bíblia, e a pessoas que não obedecem. João escreveu no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, a respeito de Jesus, dizendo, quando ouvi, ou seja, quando ele viu Jesus, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Eu estava morto, mas eis que estou vivo para sempre. E eu tenho as chaves da morte e do diabo, e do Hades. As chaves, meus amados irmãos, representam a autoridade. Jesus, aqui ele está dizendo que ele tem as chaves da morte e do inferno. É por isso que nós não precisamos ter medo da morte, porque Jesus tem as chaves. Normalmente as pessoas têm medo de falar sobre isso. Tem pessoas que falam, vamos falar de outra coisa. Não vamos falar de morte. Agora, há uma palavra que Jesus falou em Mateus capítulo 6 e versículo 27, dizendo, quem dentre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ninguém pode acrescentar nem uma hora à sua vida. Mesmo aqueles que estão internados naqueles hospitais que têm os equipamentos de última geração e estão tomando medicamentos importados dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. Ao chegar a hora, a Bíblia está dizendo, palavras de Jesus, que por mais que a pessoa esteja preocupada, ele não pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Essa foi uma pergunta que Jesus fez no Sermão da Montanha. Porém, meus amados irmãos, o que eu quero dizer aos irmãos nessa noite é que a morte só precisa ser motivo de preocupação quando Jesus não está presente na vida de alguém. Porém, a partir do momento que Jesus está presente na vida de uma pessoa, o apóstolo São Paulo, ele diz que para essa pessoa, assim como para ele, o morrer era lucro. Será que nós vamos chegar, meus amados irmãos, a um estágio de crença, de fé, para dizer como o apóstolo Paulo, o morrer para mim é lucro? Eu estou me lembrando de uma irmã que era da minha igreja lá em Campinas, e essa irmã, ela tinha um filho, o filho dela tinha 40 e poucos anos, e esse rapaz teve um mal súbito. Ele estava comendo um lanche com a família,
a esposa e 3 filhos, e ele entrou no banheiro. E ele teve um mal súbito ali no banheiro. E ele não saiu. A esposa chamou o bombeiro, e quando chegaram para abrir a porta, ele já estava morto. E a mãe desse rapaz, ela dizia o seguinte, irmã Judite, eu acho que ela estava certa. Ela dizia, Deus devia ter levado, era o pastor Flausilino. Ele e o pastor Reinaldo, que era o meu copastor, eles é que vivem falando que querem ir para o céu. Meu filho nunca falou que queria ir para o céu. E eu acho que a irmã estava certa. Então, o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele considerava a morte como uma promoção. A Assembleia de Deus, irmãos, ela tem um jornal que é o Mensageiro da Paz. Esse jornal hoje, ele não é assim, não chega em todas as igrejas, Assembleias de Deus no Brasil, mas antigamente era um jornal muito lido nas nossas igrejas, e sempre vinha, em toda edição, vinha não era um obituário, mas uma comunicação. O pastor tal foi promovido para os céus. A irmã tal, Jesus colheu uma rosa no seu jardim. Oh, glória a Deus. A morte física, meus amados irmãos, não é o fim. A morte física é o começo de um novo dia. Um dia que nunca mais terá fim. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se você tem medo de morrer, o Espírito Santo trouxe você hoje aqui para que você seja curado desse medo de morrer. Glória ao nome de Jesus. O terceiro ponto, irmãos, que eu quero abordar com os irmãos, é a morte eterna. Nós falamos primeiro na morte espiritual. Depois falamos na morte física. E em terceiro lugar, nós vamos falar na morte eterna. A morte eterna é a separação eterna do homem ou da mulher de Deus. A morte espiritual é separação de Deus, é separação de Deus enquanto a pessoa está viva. Então, enquanto a pessoa está viva, ela pode estar morta espiritual, mas ele pode vivificar. Morte espiritual. Agora, meus amados irmãos, a morte eterna, essa é a separação eterna para sempre do homem ou da mulher de Deus. Essa é a morte final. No livro do Apocalipse, ela é referida como segunda morte. Então tem a primeira morte, que é a morte física, e tem a segunda morte, que é a morte espiritual. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, diz: então a morte e o Hades, o inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, esta pessoa será lançada no lago de fogo. E no mesmo livro do Apocalipse, no capítulo seguinte,
capítulo 21 e versículo 8, tem uma pequena lista de pessoas que serão lançadas no lago de fogo. Aqui fala, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, meus amados irmãos e meus amigos, a segunda morte, ela precisa realmente preocupar a cada um de nós. Agora, esta segunda morte, ela é apenas para aquele e aquela cujos nomes não forem encontrados no livro da vida do Cordeiro. Agora, a única maneira de evitar essa segunda morte, a morte eterna, é voltar para o primeiro ponto desta pregação: evitar a morte espiritual. Porque todo aquele que ainda não recebeu Jesus, não entregou a sua vida a Jesus, ele ou ela está espiritualmente morto. Ele ainda é um ser vivo, mas é uma pessoa que está espiritualmente morta. A morte espiritual é a única morte que nós podemos sair dela, e isso vai fazer a diferença. E como é que nós saímos dessa morte espiritual? Nós saímos dessa morte espiritual aceitando a Jesus em nosso coração. Agora, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Deus deu a ele o livre-arbítrio de decidir entre receber o dom da vida eterna ou da morte eterna. Há um texto em João, capítulo 3, versículo 16, que todos nós conhecemos de cor, que é a promessa de Deus sobre a vida eterna. Alguns falam que até é o texto áureo da Bíblia, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos repetir junto comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos todos falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há muitas pessoas que não estão preocupadas com a vida eterna. Só estão preocupadas com esta vida. Estão preocupadas em ter saúde nesta vida. Estão preocupadas em ter uma família nesta vida. Estão preocupadas em ter um bom emprego nesta vida, em ter a sua casa própria, em ter o seu carro, em estudar os seus filhos. Mas, meus amados irmãos, esta vida é uma vida de 60 anos, de 70 anos, de 80 anos, de 90 anos. Eu já conheci pessoa, uma irmã, com 120 anos, mas nunca conheci ninguém com mais de 120 anos. Vocês já conheceram? Eu só conheci uma irmã. Ela era do tempo da escravidão, era uma irmã bem moreninha. Ela era do tempo da escravidão. Ela tinha 120 anos. E essa irmã ainda dava uns abraços na gente assim, que quebrava a costela. Quem carregava muito essa irmã era o pastor Paulinho Moraes. Levava ela para cima e para baixo. 120 anos.
mas eu não conheci ninguém com mais de 120 anos. Todos os que eu conheci já tinham morrido antes de chegar aos 120 anos. Então, irmãos, há pessoas que só estão preocupadas com a vida presente. Agora, em Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus diz que no juízo final haverá uma separação. Aqueles que obedeceram a Jesus, que aceitaram a Jesus, nesse capítulo 25, são chamados de ovelhas. E os que não aceitaram a Jesus, eles são chamados de bodes. É uma coisa representativa. Então, os bodes são aqueles que não aceitaram a Cristo. Eles não estarão no lado de Cristo. As ovelhas são aqueles que aceitaram a Cristo. No versículo 41 do livro de Mateus, diz o seguinte: então Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é um fogo que se apaga, é um fogo eterno, o que significa que este fogo é para sempre. E meus amados irmãos, Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, não tem um sofrimento temporário, que na Igreja Católica chamam de purgatório. Depois da morte, não vai ter uma outra oportunidade que o Espiritismo e algumas religiões chamam de reencarnação. A Bíblia é muito clara: após a morte, segue-se o juízo. Fale para a pessoa que está perto de você: após a morte, segue-se o juízo. Ai, ai, ai. Após a morte, segue-se o juízo. Isso significa, irmãos, que depois da morte, não há como voltar atrás. A morte é o fim da linha. Diga para a pessoa que está perto de você: a morte é o fim da linha. A morte é o fim do jogo. O juiz, o apito final. Acabou. Está encerrada a partida. Agora, eu quero perguntar: se você morrer agora, você tem certeza que vai para o céu? Você tem certeza que vai para o céu? Pergunta para a pessoa, espera ela responder. Se você morresse agora, você tem certeza que vai para o céu? Tem certeza que vai para o céu? A hora que você chegasse lá, se Jesus, a hora que você chegasse no céu, se Jesus perguntasse, alguns acham que é São Pedro, que está lá na entrada, né, que tem a chave do céu. Mas não é. As portas, os portais do céu se abrem automaticamente. Mas vamos dizer que Jesus estaria lá esperando você e ele perguntasse: por que você acha que eu devo deixar você entrar aqui? O que você ia responder? Porque eu fui bom lá na terra. Eu fui um bom filho. Eu cuidei da minha mãe, do meu pai quando estavam doentes. Eu sempre dei esmolas. Eu nunca roubei. Eu nunca matei ninguém.
eu nunca enganei ninguém. Olha, isso tudo é bom aqui na terra. Só que não vai ser suficiente para você entrar no céu. Para entrar no céu, você tem que ter uma carteirinha. E essa carteirinha, ela só é entregue aqui na terra. É uma carteirinha invisível. É uma carteirinha onde tem o seu nome e o nome do seu Pai que está no céu. Deixa eu ver o nome do seu pai. Não dá para você entrar aqui, porque o nome do seu pai precisaria ser outro. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Cristo recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Você precisa ter essa carteirinha para entrar no céu. Bendito seja o Senhor. Então, se você morrer e for para o inferno, a culpa não será de ninguém. A culpa será sua. Agora, alguém pode falar, mas se Deus é Pai, se Deus é amoroso, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. É o que muitas pessoas pensam. É o que muitas pessoas falam. Mas a realidade, meus amados irmãos, é que o ser humano pecou e pelo pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a humanidade ficou sem o direito de entrar na glória de Deus, de entrar no céu. Porém, Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele se colocou disposto a pagar a pena pelo pecado da humanidade. Ele precisava fazer isso? Não. Jesus poderia ter voltado atrás a qualquer momento que ele quisesse, porém, ele não fez. Ele estava disposto a ser espancado, a ser ridicularizado, a ser cuspido, a ser amaldiçoado, a ser crucificado, ter os seus pés e as suas mãos pregadas e uma coroa de espinho na cabeça. E tudo isso ele fez por mim e por você. Eu tenho encontrado muitas pessoas que gostam da Bíblia, gostam da igreja, gostam de Jesus, mas quando perguntam para elas, você quer aceitar a Jesus? Ela diz, não, agora não, talvez da próxima vez. Eu quero pedir a você, já terminando esta palavra, que considerem uma bênção você ter acordado vivo nesta manhã. Porém, você precisa ter a certeza de que você tem a vida eterna. E essa certeza você precisa ter hoje, antes que seja tarde demais. Hoje pela manhã, eu recebi uma notícia de uma senhora que foi da minha igreja, e ela é mais nova que eu, uma professora, casada com um médico. Ela teve um mal súbito, foi um problema no seu intestino, que causou uma infecção generalizada. E em menos de 12 horas, irmãos, ela faleceu. Ela foi dormir bem e teve esse problema no intestino, algo como assim, estourou alguma coisa no intestino, vazou fezes e ela teve uma infecção generalizada e morreu em menos de 12 horas. Ninguém pode falar, amanhã
eu vou me levantar pela manhã. Eu vou até contar uma coisa para os irmãos. Durante muito tempo, eu era muito afoito quando alguém falava para mim: ó, você vai tal dia, em tal lugar? Eu falei: vou. Irmãos, depois que eu tive Covid e fiquei 18 dias internado, a partir daquela data, que foi em 2021, sempre que alguém fala: você vai tal dia? Eu vou lá em Tiago e respondo como ele nos ensina: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu irei. Mas eu deixei daquele negócio: você vai? Vou. Porque eu já estava assim: você vai? Eu vou. Agora, seja por WhatsApp, que alguém, ó, está combinado tal dia. Se o Senhor permitir, irei. Se o Senhor quiser, irei. Então hoje é o dia de você pensar, não apenas no dia de hoje, mas pensar no dia de amanhã. Vamos curvar as nossas cabeças para um momento de oração. Ó Senhor Jesus, nós lemos esta palavra e eu procurei, Senhor, entregar esta palavra, comentando-a, expondo-a da maneira mais fiel possível, dentro daquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu tenho a mais absoluta certeza que o Senhor me mandou nesta noite, neste lugar, porque esta palavra tinha um endereço certo. Ela é para uma pessoa. E eu quero pedir que o Senhor revele quem é esta pessoa que precisava desta palavra nesta noite. Porque a tua palavra não volta vazia, mas ela produz o efeito para o qual ela é enviada. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero perguntar: quem ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer fazer isto nesta noite? Eu vim aqui por sua causa. Eu vim trazer esta palavra por sua causa. Eu até falei para o irmão Cristiano, quando nós íamos para cá, eu disse a ele: eu estou indo lá por causa de uma pessoa. Essa pessoa é você. E eu não quero que você volte para casa sem entregar a sua vida a Jesus Cristo. O amanhã não lhe pertence. Nós cantamos um corinho que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Alto. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras neste mundo em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, muito tarde. Hoje Cristo
Cristo te quer libertar. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Eu quero chamar esta pessoa. Por causa de você, eu vim aqui nesta noite. Por causa de você, eu trouxe esta palavra. Jesus quer dar um novo momento para a sua vida. Ele quer trazer a sua verdadeira história à realidade. Onde está essa pessoa? Vem aqui à frente, por favor. Nós vamos te ajudar. Pode vir. Pode vir. Atenda ao chamado do Espírito Santo no seu coração. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Os irmãos que conhecem todo mundo, ajuda esta pessoa a vir aqui à frente. Se você sabe que ela está afastada, ou que ela ainda não aceitou a Jesus, ajude ela a vir aqui à frente. Fale com ela. Não há ninguém que não seja crente aqui? Não há ninguém? Há alguém? Há alguém? Há alguém? Há alguém? Agora depende de você. Eu gostaria muito de ajudar você. Do fundo do meu coração, gostaria muito de ajudar você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não é forçando a barra, não. Mas você, Jesus te ama. E Ele quer dar um novo tom para a sua vida. Ele quer mudar da água para o vinho, da luz para as trevas. Existem coisas que só Jesus pode fazer. O pai não pode, a mãe não pode, os amigos não podem, a autoridade não pode, nem a própria pessoa pode fazer por si. Só Jesus pode. E hoje é o dia da oportunidade. Vocês não querem dar as mãos e virem aqui à frente para receber esta oração? Olha para ele, conversa com ele. Hoje Cristo te quer libertar. Vamos dar um aplauso ao Senhor, irmãos. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Os céus estão abertos, a igreja está aberta. Aleluia, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Sente só mais um minutinho, já estaremos encerrando. Glória a Deus. Aleluias. Quero estar agradecendo Pastor Frausilino, que Deus abençoe sua vida. Irmão Cristiano, que Deus abençoe. Pastor Carlos, Pastor Lércio, Deus abençoe sua vida. Amém. Pastora Gil, Deus abençoe. Amém. A todos os nossos amigos visitantes que estão aqui nessa noite, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Amém. Amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente para dar continuidade a esta festa.
Você é nosso convidado. Amanhã às 9 horas estamos aqui para continuar adorando ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais esse culto e colocarmos uma vírgula, e amanhã retornaremos adorando ao Senhor Jesus. Amém? Quero convidar o pastor Frausilino para estar nos despedindo em oração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar todos vocês. Todo segundo sábado nós temos a celebração da ceia do Senhor. Todo segundo sábado nós temos a celebração da ceia do Senhor. E eu quero convidar vocês, pastor Jericó com a sua igreja, pastor Carlos com a sua igreja, e esta igreja, para num dia vocês celebrarem juntamente conosco a ceia do Senhor. Uma festa maravilhosa. Amém, irmãos? Quantos irmãos já foram lá na nossa ceia daqui? Alguns ainda não foram. Estão convidados. A nossa ceia é sempre uma festa linda. Não é verdade? É sempre uma festa muito linda. Vamos estar de pé, irmãos. Nós vamos terminar este culto, mas se você sentir no seu coração, olha, Deus falou comigo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero voltar para casa já com a minha carteirinha para entrar no céu. Você já tem a sua, né? Carteirinha? Tem? Tem a carteirinha? Glória a Deus. Quero voltar a minha carteirinha. Você também tem a sua? Você também tem? Oh, glória a Deus. Vocês têm a carteirinha espiritual? Oh, glória a Deus. Nós vamos terminar este culto, mas se você sentir no seu coração, venha aqui falar conosco, ou ao chegar na sua casa, dobre o seu joelho e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Cuida da minha vida, cuida do meu presente, cuida do meu futuro. Não deixa que eu morra e não vá para o céu. Amém? Oh, glória a Deus. Eu quero encontrar vocês lá no céu, viu? Vocês dois. Amém? Não vai mancar não, hein? Glória a Deus. Senhor, despede-nos na Tua paz. Guarda o Teu povo. Abençoa o Teu povo. Protege o Teu povo. Dá-nos uma noite, Senhor, abençoada. Uma noite de sonhos, de revelações, de visões espirituais. Dirige-nos em Cristo. E se o Senhor voltar esta noite, ou se o Senhor nos chamar esta noite, ajuda-nos para que nós estejamos preparados, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém? Estenda assim as suas mãos, assim. Oh, glória a Deus. Vocês que são novas, estendam assim. Isso. Estica. Isso. Nós que somos mais velhos, às vezes a gente não estica muito para não aparecer aqui, essa parte aqui para baixo. Mas vocês que são novas, vamos esticar essas mãos assim. Oh, glória a Deus. Não é, irmã? Às vezes a gente dá uma encolhida assim para não... A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus. Digamos amém. Amém. Glória a Deus. Saudai-vos uns aos outros com a paz do Senhor. Meus irmãos, tem cantina, apenas R$7, hot dog, com refrigerante, apenas R$7. Passa ali com as nossas irmãs e aproveite.